Muito bom, gente. Então, primeiramente, bom dia para todos e todas. Eu sou o Fernando, sou o CEO da Inovação. Hoje, né, nós estamos aqui com a Amanda e com a Isabela para bater um papo sobre nossas experiências de compliance, nossas experiências com gamificação e compliance, né? Todos aqui, né, com bastante coisa para compartilhar sempre, né? É, E antes de eu começar, antes da gente começar a bater esse papo, eu vou fazer uma breve apresentação da inovação para quem não conhece. Eu também tenho muitos clientes aqui, né? Tem Áfia, Caixa Residencial, Conservation na Internet, todo mundo que já trabalha com a gente, né, que está participando, às vezes outras áreas que trabalham com outras soluções de gamificação, mas querem conhecer também aí a área de compliance. Eu vou apresentar rapidamente a nossa metodologia, quem é inovação, e depois a gente vai começar já a bater um papo aí com esse case que já dura alguns anos, né, com a Autoglass, né, com a Isabela e com a Amanda, que estão super parceiros aí, se disponibilizaram a contar para vocês. E já vou fazer um convite para vocês muito especial, tá? Um convite assim, quer comentar alguma coisa, quer fazer uma pergunta, manda ali no chat, ou abre o microfone, faz a pergunta, né? Às vezes, como tem muita gente, às vezes pelo chat é mais organizado, faz a pergunta que a gente está de olho aqui e a gente vai respondendo à medida que a gente está conversando, né? A ideia é essa, que vocês façam perguntas para ficar uma coisa mais dialogada, para a gente ir conversando mesmo, porque elas têm muita experiência, né? Trabalham com gamificação há muito tempo, então o importante é que vocês aproveitem essa experiência que está aí presente para vocês hoje, tá? Então, eu vou começar compartilhando aqui, né, um pouquinho da quem é inovação, um pouco da nossa metodologia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, hoje, Sim. nosso papo play aqui com o Grupo Autoglass, né? O título é Quando a Gamificação Vira Tradição, porque já estão aí há anos trabalhando com a gamificação na Autoglass e gerando engajamento para compliance, né? E, para começar, né? Por que essa pergunta, esse compliance deixasse de ser obrigação para virar um jogo? Isso aqui começou comigo, tá, gente? Eu não cuidava especificamente de compliance, mas eu cuidava de desenvolvimento, treinamento, e os treinamentos de compliance eram minha responsabilidade na Claro, há 1000 anos atrás. E eu sempre tinha essa pergunta, porque eu trabalhava com aqueles treinamentos densos e sérios, e quando eu ia à noite para casa eu jogava e eu achava aquilo incrível. Eu falava, nossa, será que um dia a gente vai conseguir transformar esses treinamentos tão sérios? Eu ainda trabalhava com treinamentos técnicos num formato de jogo. Será que a gente consegue? Porque eu adorava, às vezes eu ficava à noite jogando e eu queria ter a mesma sensação, a mesma experiência com os games, né? Começamos a trabalhar aí desde 2010, mais com jogos digitais para cá, mas nós existimos desde 2005. E essa aqui é a nossa metodologia, né? Então, como é que funciona? Os jogos, né, eles engajam as pessoas porque eles estimulam essas três áreas do sistema nervoso central: sistema reptiliano, límbico e o neocórtex, né, a parte racional. Quando você estimula essas três áreas, você gera aí engajamento, você gera participação, você gera... Então, quando nós trabalhamos com jogos corporativos, nós precisamos engajar essas três partes do cérebro. Como é que a gente faz isso, né? A gente engaja o cérebro reptiliano, que é a camada mais antiga do cérebro, como? Com ranking, com objetivos, com missões, com pontos, né? Com tudo aquilo que é algo que a pessoa tem que interagir, ou seja, ela não fica parada, né? Tudo que é interação e ação da pessoa vai estimular o sistema reptiliano. Mas eu também preciso estimular o sistema límbico, que é muito grande, ele é 75% do sistema nervoso central, né? Ele está muito ligado à memória. Vocês vão lembrar, né, na adolescência, né, no colégio, enfim, na escola, na faculdade, que quando você tinha um professor que te tocava, que te emocionava, às vezes até a matéria dele não era tão legal, mas como ele gerava essa emoção, você conseguia lembrar e você gostava da família dele, né, daquilo que ele trazia ali para a sala. Então, quando você traz, né, dentro dos jogos, diversão, cores, sentimento, música, conexão social, troca, né, desafio entre os jogadores, tudo isso que emociona, que diverte, estimula o sistema límbico, né? E por fim você tem o neocórtex, né? O neocórtex é a nossa parte racional, então tem que ter um desafio estratégico, né? O conteúdo sempre, né? Grande parte dos conteúdos dos games nós desenvolvemos de forma personalizada
Porque é muito diferente quando você entra num game ou num treinamento e você fala, nossa, isso aqui é uma situação do meu dia a dia, isso tem a ver com a minha cultura, com a cultura da empresa que eu trabalho. Então, a personalização é o que estimula bastante o neocórtex, a pessoa fica estimulada, não é um conceito, não é uma coisa de prateleira, não é um treinamento que veio dos Estados Unidos, é uma coisa personalizada. Então, quando você estimula essas três coisas, né, você tem aí o impacto que você quer ter de engajamento com as pessoas e gera memória de longo prazo, né? O cérebro entende que aquilo é importante e vai guardar numa caixinha de memória de longo prazo isso, tá? Aqui são alguns dos nossos clientes, tá, gente, que trabalham conosco aí de mais de 2025 para cá, da indústria, né? Aqui um pouquinho da área agrícola, educação, cooperativa, logística, isso aqui para mostrar tem diferentes culturas que trabalham conosco, né? Em que a gente pensa compliance, pensa outros temas, né, para essas diferentes culturas, energia, né, indústria farmacêutica, muita indústria farmacêutica aqui com a gente, financeiro hospitalar, né, temos muitos hospitais, né, que já trabalham com a gamificação conosco há algum tempo, né, que eu vou destacar o AIS, tem Redditor, Moinho de Vento, Unimed Brasil, Unimed Belo Horizonte, Unimed Porto Alegre, a gente tem vários tipos de gamificação para diferentes cenários aqui, tecnologia, né, órgãos públicos também, né, que tem bastante aqui, né, trabalha conosco, serviços, e tem vários que não estão aqui, tá, a gente só colocou alguns exemplos para a gente lembrar, inclusive aqui, né, participando com a gente tem a AFIA, tem hoje aqui, né, no nosso encontro tem Caixa Residencial, tem vários clientes que estão participando hoje desse nosso encontro aqui, que não estão nem mencionados aqui, tá? Bom, quem que a gente vai falar, com quem que a gente vai falar hoje, né? Hoje nós vamos falar aqui com o grupo Autoglass, que eles têm como foco, né, a prestação de serviço e venda de peças automotivas. Vocês já devem ter visto uma propaganda deles, não é possível. Eu falo para elas que eu adoro as propagandas deles, são muito bem-humorados. Eles têm mais de 6 mil colaboradores, né, hoje para o Brasil todo, né, e também 5 empresas integradas ao grupo. Eles também estão com operação na Colômbia, tá? E tem mais de 50 anos de atuação no mercado. Em 2027, o compliance completa 10 anos. E muito bem. E nós vamos estar aqui hoje com Isabela Silveira, né? Que é a liderança de compliance, e Amanda Siqueira, que é analista, que estão juntas e estão sempre juntas trabalhando conosco e co-criando as coisas que a gente faz aqui. Então, eu vou agora parar de compartilhar aqui um pouquinho dessa apresentação e vou dar as boas-vindas para Isabela e Amanda. Oi, Amanda. Oi, Isabela, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Muito bom, gente. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado aí, tá, por vocês estarem aqui. Oi, Patrício, chegando aqui. Bom, para a gente começar, para todo mundo conhecer vocês, eu gostaria que vocês contassem um pouco quem são vocês, né? E da onde que vocês chegaram em compliance, né? Porque compliance é uma área nova, a gente sabe, né? E a gente sabe que por ser uma área nova tem muita gente que chegou de diversas formas, né? Aí desde compliance, queria que vocês contassem um pouquinho da história de cada uma de vocês. Bom, vamos lá. Como que eu caí no compliance, né, gente? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, obviamente, e pedir perdão pela tela do telefone do Laesco Compliance. Então, estou no evento aqui, mas não ia deixar de participar desse momento muito legal, me sinto honrada por estar aí. Muito obrigada por ter contribuído. Então, gente, fui formada em Direito, comecei a estudar para concurso. Só que o estudo ele não se paga, né? Então, eu precisava pagar minhas contas. E aí eu entrei na Autoglass como agente de atendimento. Então, atendendo ali em call center. E aí, dentro desse call center, fui evoluindo. E dentro da Autoglass, eu conheci o compliance. E aí, eu me apaixonei. Falei, nossa, esse seria um setor que eu com certeza iria. Mas, até então, eu estava olhando para concurso. E aí, fui evoluindo, participei do processo seletivo para liderança, me tornei liderança do call center. E após dentro da liderança, surgiu a vaga de analista de compliance. E aí, eu ia ter que abrir mão da liderança. Falei, cara, é a minha área, eu acho que eu quero isso mesmo, eu posso abrir mão da liderança agora. Então, eu saí da liderança e entrei como analista de compliance. E aí, atuando como analista de compliance, hoje, graças a Deus, estou como liderança de compliance, apaixonada por compliance. Parei de estudar para concurso público e comecei a me jogar mesmo nesse universo.
Não que eu seja milionária a ponto de sair para o concurso público, mas entendi que hoje não é o que eu quero, eu estou realmente envolvida com esse meio. E aí foi onde a gente também conheceu o Fernando e a gamificação e esse grande desafio, que eu acho que é o desafio de todos, que é tornar o compliance menos chato, uma coisa menos robótica. Então, essa foi a história de como eu entrei no compliance. Muito bem, Isabela, muito legal. E, né, você tinha até me contado, tem uma coisa que te atraiu, assim, que foi a coisa, né, da investigação, é isso que você ia falar? Tem esse ponto também. Gente, eu estava na área. Aí vou falar mais uma vez, você contra tudo que a gente bota, né, na cabeça, que o compliance não pode ser polícia, né, não pode ter essa visão de polícia. Mas o que me atraiu no compliance foi parecer com polícia. Porque eu falei, eu estou estudando para concurso, para ser investigadora, e eu posso ser investigadora dentro da empresa. Ó, Então, foi incrível essa semelhança, de fato me atraiu. E agora eu estou completamente contra tudo que eu prego, eu estou tentando fazer o compliance ficar menos polícia. Então foi mais ou menos assim. muito bom, muito bom. Muito bem, obrigado, Isabela. E agora, Amanda, conta pra gente como é que você chegou em compliance. E aí, pessoal, bom dia. Assim, para começar a história toda, eu tenho que falar. A Isabela já está rindo porque ela já sabe o que vai vir. Que toda vez que eu me apresento, eu tenho que trazer isso, porque eu tenho que contextualizar. Eu sou do Acre, e lá do Acre me formei em Direito, ainda fiquei 2 anos como advocacia com atuação no judiciário. E eu acho que, como a maioria das pessoas do compliance, vim de uma frustração com o judiciário, assim, que não tinha oportunidade dentro do corporativo no estado do Acre. É um estado ainda muito a se desenvolver, não temos ainda grandes empresas por lá. Tem a Amanda e a família dela no Acre. Quando para eu sair, eu tive que chamar alguém para ficar lá no meu lugar, porque senão o pessoal ia faltar alguém. E assim, acabou que passei por uma mudança, mudei de estado, então fui para o Espírito Santo, e estava decidida a realmente mudar de carreira, não queria mais mexer com nada disso, e eu tinha uma visão ainda de que era só o judiciário que dava, que cabia ali, né? E aí quis mudar realmente, não queria mais saber de nada disso, então eu entrei no Grupo Autoglass através da equipe comercial. Então, participei do time de vendas, assim como a Isabela, vim da área de negócio também. E foi o meu primeiro contato, assim, com uma grande corporação, só para vocês terem noção, isso aqui eu vou pagar de pessoa, assim, da roça, né? Mas a primeira vez que eu bati o ponto eletrônico, eu me senti no Google. Eu disse, nossa, é isso, tecnologia. E aí, dentro da Autoglass, a gente foi conhecendo setores, eu fiquei 3 anos dentro do comercial, e a gente foi conhecendo, e foi quando eu parei para pensar, e conhecendo realmente como funcionava ali dentro do grupo, que existiam oportunidades ainda um pouco dentro da minha área, mas que eu conseguiria contribuir do que era o meu perfil ali, que tinha o currículo, né, mas também tinha ali o perfil mais não tão te-comble, né, que é o do comercial, e aí surgiu a oportunidade de ir para a área do compliance, já estou há 2 anos ali, e como a gente até conversou recentemente, hoje no compliance eu trabalho, fico mais nessa questão de análise de contratos e conformidade, mas eu também tenho uma atuação muito legal na parte de inovação do setor. Então, isso está muito atrelado no que a gente tem a parceria com a Inove, tentar realmente criar, aculturar, né, os colaboradores no sentido de deixar diferente. Não é mais aquele treinamento de todo mundo senta na frente do computador, clica no 2x e assiste o treinamento, né? A ideia é realmente trazer inovação e conseguir fazer com que as pessoas entendam que não necessariamente precisa ser chato. O compliance, ele já tem essa carinha de chato, mas trazer de forma mais divertida, mais legal, que as pessoas consigam. Eu acho que a parte mais legal, assim, da cadeira ali do compliance é as pessoas não terem mais medo da gente e falar assim, pô, muito legal aquela ação que vocês tiveram, aquele treinamento, aquele game que apareceu, e ter essa conexão, né, com as pessoas. Isso é impagável. Muito bom. É legal, assim, que eu vejo que vocês duas tiveram primeira experiência no negócio, né, na ponta ali, você no comercial, a Isabela no atendimento, assim, e a partir daí vocês foram para compliance, ou seja, você também tem essa sensibilidade, né, de entender quais são as dores do outro lado, né, que é muito importante, né.
E aí eu, assim, até pergunto para vocês, né, como é que surgiu essas primeiras ideias de trazer game, de trazer gamificação? Qual que era a dor, né? O que vocês precisavam aí desdobrar para trazer esse tipo de solução na, na, Eu, na história de vocês aí, né? eu queria trazer uma experiência que eu tive realmente com o setor. A Isabela já fazia parte do compliance nessa época, mas eu ainda era do comercial. E, assim, historicamente, o comercial, ele é arqui-inimigo do compliance, assim, nas empresas, né? E tanto é que estava tendo É só com a gente? Vamos entender, é só com a gente? Dá um joinha isso com vocês também, assim, porque não tem condição. geralmente a área de controle, né? Ninguém Ó, gosta o da gente. pessoal, ah, ó, todo mundo dando um ok aqui. É, acho que a Renata levantou a mãozinha. Você quer falar alguma coisa, Renata? Ó, todo mundo dando Eu ia falar que todas as empresas é assim mesmo. É total, isso. né? Eu É. lembro na última live, que a gente, penúltima não, né? No ano passado a gente fez com o coordenador de compliance do Serasa, ele também, tipo, a luta com o comercial, né? Prova logo esse contrato, vamos fazer principalmente conformidade, né? Que vai ter que Sim. trabalhar com esse tipo de coisa, mas legal. É. E aí, né, eu estava no comercial ainda, e a gente sabe, todo ano no Grupo Autoglass a gente tem um evento que é a Compliance Week, e estava acontecendo esse evento, e como clássico comercial, eu falei assim, eu não vou nesse evento. Ai, tá bom, vai. E acabou que chegou lá o pessoal cobrando para a gente participar, e eu fui assim, sem nenhum tipo de expectativa, falei assim, nossa, vai ser bem uma palestra sobre o que eu não posso fazer. E quando a gente chegou lá no grupo, a gente tem uma sala de eventos, né? E aí fizeram, a equipe conseguiu fazer como se fosse um labirinto de jogos presenciais ali, né? E aquilo me marcou de uma forma, porque tinha um game tinha um notebook, assim, numa mesinha, que tinha para você logar e começar a jogar dentro do notebook. E aí você tinha que colocar seu nome lá, e tinha assim, li, aceito, li, concordo com os termos para jogar, né? Não li, não aceitei, mas cliquei, como qualquer pessoa faria, cliquei lá e apertei para jogar. No que você apertava para jogar, você perdia, porque era justamente isso, né? Era trazer a conformidade ali do você não tá clicando, que você tá lendo, não tá lendo. E aquilo me marcou de um jeito que eu fiquei altamente traumatizada. E a experiência toda mudou, sabe? O olhar daquilo ali, de como aquilo podia ser divertido, como que a mente mudava, sabe? No momento que você tem uma experiência boa, né? E aí a gamificação, ela veio muito forte nisso. A gente, como você mostrou, né, a gente tem uma capilaridade muito grande dentro do grupo, então eu tenho lojas espalhadas por todo o país, e a gente tinha uma dificuldade de conseguir acertar, chegar naquele colaborador que está numa loja lá em Manaus, ou da nossa sede, nossas redes em São Paulo, ano passado na Colômbia também. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade e trazer o game online, né, para esses colaboradores resolveu muito, e a gente conseguiu a participação muito ativa deles, como até surpreendeu a gente, assim, positivamente, né, porque antigamente a gente tinha esse, muito dentro da sede, e tinha realmente um efeito, a Isabela, por exemplo, conseguiu uma colaboradora, mas atingir essas pessoas que estão longe, que ainda têm aquela visão de compliance. Deixa eu até contar outra experiência que eu lembrei agora. Recentemente aqui, a sede do Grupo Autoglass fica no Espírito Santo, mas eu moro em Santa Catarina. E aí tive um problema no meu notebook, eu tive que ir na nossa loja aqui em Joinville para fazer a troca do equipamento. E quando eu cheguei na loja, que as pessoas falaram assim, mas que situação é? Que eu falei, compliance, mudou. As pessoas já fecharam a cara, já ficaram assim, eita, ai meu Deus. Então, assim, isso ainda é muito comum, né, no que a gente, no que tange o compliance. Então, sempre que a gente está falando sobre isso, o máximo que a gente consegue trazer de gamificação, de acessar aquele colaborador de forma democrática mesmo, muda muito o jogo, né? Muito, muda muito. E aí, como é que foi assim, um pouco das últimas experiências que vocês tiveram com os nossos games, e principalmente da última, né, que vocês acabaram de ter agora, né, que já é a terceira gamificação que vocês fazem conosco aí, dentro da Autoglass, e como é que foi essa dos heróis, né, o game que elas utilizaram chama Heróis, eu vou mostrar depois só para não ficar no imaginário de vocês, mas como é que foi a utilização, o que as pessoas falaram depois, né, o Ricardo colocando aqui, né, o pessoal, nós somos taxados como bravos no negócio, né? O Lucas, um dos maiores desafios de compliance em TI é o uso livre de IA, principalmente quando dados corporativos têm ferramentas. Legal.
Os colaboradores se sentem à vontade para se abrir e compartilhar, muitos ainda têm receio de procurar o setor, né? O pessoal está falando muito em cima do que vocês estão trazendo, né? Desse medo, né? Das pessoas compartilharem, né? E aí, como é que foi o uso do game, né? Para trabalhar com esse medo, para desbloquear, enfim, como é que foi essa última experiência de vocês, vamos dizer, de 2026? Uma das coisas que foi mais engraçado é que a gente tem sempre uma ideia da Compliance Week, vamos por esse caminho. E aí o caminho que a gente pensou cara, por que não jogar o assédio moral, conflito de interesse como vilões, né? Como vilões, e a gente ali, como... Fui conversar com o Fernando, ele falou, minha filha, eu tenho um jogo que o nome é Heróis da Integridade, é exatamente o que você está falando. E a gente até riu, né? Lembra, Fernanda? Na reunião a gente riu, mas não é possível. Ela falou, estou procurando um jogo de heróis e vilões. Eu falei, bom, esse é um dos jogos que a gente tem também. Ela gostou da risada. Foi muito específico, assim, do que a gente precisava mesmo. E aí a gente colocou o jogo, e uma das coisas que foi muito engraçado, assim, eu estava numa outra unidade nossa, que é o nosso Centro de Educação Corporativa, ele fica apartado da sede. Eu estava lá fazendo uma outra situação, e aí eu vi um grupo de 3 pessoas jogando em telefone. Pelo contexto que eles estavam falando, eu falei, é o jogo de compliance. Aí eu cheguei perto. Falei, aí, como é que tá o jogo? Não, isso aqui, pelo amor de Deus, eu tô bravo que eu errei aqui, eu cortei um fio que não era para cortar. E eles começaram a falar, e como que eu vou trabalhar agora, sabendo que eu errei isso aqui, de agora no final já vou ter que... E assim, super animados com o jogo, reclamando comigo que erraram tal situação. E enfim, foi tão legal, assim, vendo eles tão animados com um jogo, com um assunto. É legal. E dentro do jogo, esses assuntos que a gente está falando aí, igual o amigo compartilhou aqui, o vazamento por IA, privacidade de dados, afins, todos os temas sérios. Mas, gente, era um joguinho de luta lá, um batia no outro, então, assim, era super legal, e eles estavam super envolvidos, assim. Aí, em outra oportunidade no almoço, uma menina veio me abordar, falou, Isabela, eu tô com raiva daquele jogo, cara, como eu tava numa reunião, doida pra reunião acabar, pra eu ir tomar café logo e jogar o jogo. E, assim, foi divertido a gente saber que as pessoas elas estão se engajando ali justamente pela modalidade do que a gente está oferecendo. Porque se fosse aquele, igual a Amanda falou, um treinamento onde ela colocaria no 2.0, eu tenho certeza que ela não estaria jogando no almoço dela, que ela não estaria ela não estaria assistindo o treinamento no lanche dela. Mas o jogo não. E aí uma parte muito importante que a Amanda trouxe é essa acessibilidade. Porque hoje nós temos colaboradores que não usam um computador. Eu tenho consultores de vendas, eu tenho técnicos dentro das unidades que eles não vão pegar o computador para jogar, eles vão ter que ter alguma coisa no celular. E aí o joguinho, eles têm o joguinho deles, então é um outro jogo, é só mais um outro jogo. Então essa acessibilidade também foi muito importante para a gente, para conseguir abarcar todos os colaboradores. Então, a gente não tem aquele problema de fazer alguma coisa na sede e a pessoa lá de São Paulo fala, poxa, mas aí como é que eu vou me integrar se eu não estou na sede de vocês? Não, pode abrir o seu celular aqui agora, onde você estiver, você vai conseguir jogar. Então, essa experiência que a gente teve foi muito legal. O tema que a gente trouxe foi muito legal. Então, valeu a pena também o tema integrar com o jogo. Então, criou toda uma história dentro das comunicações. A gente fez live. Então, a gente fez live aqui falando sobre o jogo. Foi super legal, assim. Então, foi uma experiência muito divertida. Pode falar, Amanda, desculpa. Depois eu vou fazer uma perguntinha. Uma outra coisa que é bem legal é que dentro do jogo a gente consegue direcionar por temas, né? E aí dentro do nosso setor de compliance na Autoglass a gente tem várias frentes. Cada cabeça ali está mexendo com uma frente nova e a gente tem uma certa dificuldade de democratizar essa frente. Então, não é todo setor que trabalha com contratos, não é todo setor que trabalha com fornecedores. O canal de denúncias, né, o canal de ética, acaba que é o único setor que consegue chegar em todo mundo, mas não é o setor mais popular do compliance. Então, acaba que a gente conseguiu trazer de forma que, no meu trabalho hoje eu não estou trabalhando com contratação de fornecedor, com realização de contrato, mas a gente consegue, com certeza todo mundo já fez um contrato no dia a dia, com certeza todo mundo já contratou um fornecedor para fazer um serviço em casa. Então, a gente consegue democratizar essa informação e fazer a pessoa pensar. Hoje o meu trabalho é X, mas a gente consegue entender e espelhar lá na frente as consequências dessas informações e desses setores, né, dessa análise desses setores,
dentro do jogo. Então, dentro do jogo, a gente está fazendo perguntas sobre a importância da assinatura correta dentro do contrato, ou então, não, como que é feita essa negociação? A gente consegue trabalhar ali temas dentro às vezes, do subconsciente da pessoa para ela conseguir aprender ali e jogar depois para o trabalho dela. Então, isso é muito legal, porque a gente conseguiu trazer a realidade que às vezes está um pouco distante, aliás, uma situação que está um pouco distante da realidade do colaborador, né? E ao mesmo tempo é tão importante todo mundo estar ciente disso, né? E saber, o contrato, cuidado com o fornecedor, quer dizer, mesmo que você não trabalhe diretamente com aquilo, é importante você tem que saber, né? Você tem que saber aquela coisa do compliance, né? Como é que traz, né? Essa é uma pergunta, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas sejam parceiros do compliance, né? Migrar, né? Porque o compliance é uma área muito nova, né? Poucos anos. E começou com a regra mesmo, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode, né? Mas aos poucos a gente vai descobrindo a importância de trazer as pessoas para perto da gente, para que eles cooperem com o compliance, para que a cultura de compliance aconteça. Caso contrário, né? Fica muito difícil. Até para matar a curiosidade das pessoas, eu vou compartilhar aqui a tela para eles verem como é que é o jogo. Não com conteúdo da Autoglass, tá, gente? Um conteúdo XYZ aqui, mas para vocês verem como é que é esse jogo aqui na tela, tá? Vou compartilhar aqui a tela. E depois eu mostro uma versão de tabuleiro também, que é uma outra versão desse jogo, que é bem legal. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Consegue? Alguém fala assim, porque eu não consigo ver vocês. Sim. Legal. Então aqui começou, o jogo começa sempre com história, né? Com uma história, tem uma música, tá? Por trás que eu não coloquei aqui, mas era um mais belo dia na cidade de Integrity, quando um apagão digital afeta a região e uma transmissão invasiva exibida por todas as telas da cidade. Isso aqui também a gente customiza para, né, para cada situação. Cidadãos de Integrity, a era da ética está prestes a acabar. Chega dessa ilusão de que complai seu caminho para o progresso, né? Enquanto a população assiste perplexa, sinais de sabotagem já começam a pipocar, né? Pelos centros da cidade, contratos falsificados, transações misteriosas, ou seja, uma cidade invadida. Mas quando se percebe o que aconteceu, os heróis da integridade se unem em busca de um plano de ação, embate de integridade, o caos está prestes a começar. Aí quando você entra no jogo, né, você vai ter diferentes fases. Eu vou mostrar só uma fase do jogo aqui, que é de lavagem de dinheiro, né? Então, o jogo, a aprendizagem, ela acontece sempre tendo uma pílula, um vídeo, né? A primeira, por exemplo, aqui está falando de fases, né? Fases da lavagem do dinheiro. A primeira fase é a colocação, ele entra no sistema financeiro de depósito, depois tem o smurfing, né? Depois a ocultação, né? Estratificação e depois a integração. Aí, poxa, a pessoa bateu o olho nisso daqui, ela viu ou ouviu um vídeo, depende do como a gente está trabalhando ali, e ela vai ter um game, ela falou, eu vou mostrar exatamente o game de soltar a bomba, né? Aqui, uma bomba que você tem que descolar os fios corretos, né? Então você tem que acertar qual que é a resposta. A técnica de dividir grandes quantias em transações menores com o objetivo de evitar alertas automáticos. Eu vou chutar qualquer um daqui, né? Então, errei. Quando ele erra, ele mostra que você errou, ele dá um sinal de som, né? Fase legítima, compra de empresas, tal, pum, acertei, né? Ele mostrou o acerto aqui. E assim, né, você vai errando ou acertando, vai ganhando ou perdendo os pontos aqui, né? Em outras fases desse jogo, né, aqui você vai tendo sempre o percentual, ele tem ranking individual, ranking por equipe, ele pode ter, tá? E ele tem vários tipos de jogos, né? Aqui você tá como herói, aqui dá para ver bem a questão da luta entre o herói e o vilão, né? E elas estavam mencionando ali, né, como é que funciona, escolha uma opção correta, né? Então tem uma situação, uma empresa familiar com receita de 100 mil reais por ano deseja comprar 3 caminhões, um valor de 1 milhão. O que deve ser feito? Aceitar a venda, consultar listas restritivas, solicitar comprovantes de recursos. Coloquei 2, se eu acertei, opa, bato no botão, né? Pedir opinião dos colegas, acionar de compliance imediatamente. Acertei de novo, acertei mais um vilão, né? E assim você vai evoluindo nesse jogo. É um jogo bem cartoonizado, né? Que você é um herói mesmo, você tem os vilões, você tem sempre tempo. Aqui o tempo estimula, né? Fazendo uma leitura desse jogo, o tempo está estimulando o quê? O sistema reptiliano, está pondo pressão, está forçando você a pensar, tá? O sistema reptiliano está ligado, ele precisa fazer isso aqui rápido,
né? Os vilões, o som, a explosão, o sistema límbico, né? A vilã, a heroína, o vilão, tudo isso. E aqui o neocórtex, né? Então, registrar, armazenar, documental. Aqui eu tenho que pensar. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo um ciclo nesses 3 elementos. Sistema límbico, tchan, né? Apareceu. Então, esse aqui são os vilões. Você vai dividir isso por fases, né? Pode ter 3, 4 fases, e todo o conteúdo é sempre relacionado à realidade da empresa, né? Então, vamos parar de apresentar. Estavam falando, gente, para sair do imaginário. Por enquanto tem dúvidas, vocês têm perguntas para elas, podem fazer aí no chat, tá, gente? Pode ir perguntando para mim, para elas aqui. A gente está para isso. Fernando, só elaborando sobre essa relação do compliance com como tornar o compliance interessante dos NFTs, eu vejo, gente, que assim, como a gente combinou, eu e a Amanda, a gente saiu da área de negócio. Então, a nossa visão da área de negócio é extremamente importante, porque a gente conhece a realidade do negócio. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, de tornar o compliance acessível, tornar a linguagem do compliance acessível, tornar o compliance acessível, é ir para a área de negócio, é conhecer. Aqui dentro a gente tem a metodologia, a gente segue a metodologia Lean, e a gente tem uma nomenclatura que a gente usa que é Gemba, é ir ao Gemba. Ir ao Gemba é o famoso tira a blusa da cadeira. Então, tira a blusa da cadeira, vai lá, senta com a galera. Eu quero me comunicar com a Amanda é do Acre. Como que eu vou conhecer? Porque eu preciso conhecer o Acre para conversar com a Amanda. Então, assim, são linguagens diferentes. Não adianta, igual a Amanda foi lá na loja, e a gente querer estar falando, regozijar. A galera não vai entender a linguagem deles, entender o que eles fazem no dia a dia deles, qual é a realidade deles. Então, poxa, é igual a Liza está aqui sendo nossa equipe também. Ela trabalha com as nossas políticas da empresa, e eu tenho exemplo que eu vou usar com ela, mesmo não sei se tem permissão, mas ela veio da área jurídica e eu vim da área de negócio. Aí, quando a área de negócio, por exemplo, no call center, quis colocar uma pipoca ou um algodão doce lá, e a gente estava travando despesa, a Liza, com o olhar jurídico, falou, cara, pelo amor de Deus, pipoca e algodão doce, vou liberar pipoca e algodão doce. Como eu vim de lá, eu sabia o quanto uma pipoca e algodão doce era importante. E aí, o que a Liza fez? Então, eu vou sentar com eles. E a Liza ficou lá, fez vivência com eles, entendeu a realidade deles, entendeu como que era a rotina de trabalho deles. E aí ela entendeu, caramba, realmente uma pipoca faz diferença na vida dessas pessoas. Então, se eu for olhar no cru do compliance, tem um monte de coisa que eu vou contar, tem um monte de coisa que eu vou fazer, eu vou ter esse olhar mais jurídico, mais norma, política, conformidade. Mas quando eu vou para a área de negócio, poxa, deixa eu entender essa área. Será que não dá para eu, obviamente, não esquecer a conformidade, mas me adequar a essa área, pelo menos a linguagem dessa área, que era me colocar nesse lugar de, olha, eu não estou aqui para te travar, para te prejudicar, para te bloquear, estou aqui para te trazer consciência, estou aqui para te mostrar o caminho. Então, muitas vezes, quando a gente já chega batendo, a gente causa essa impressão. Mas quando a gente se abre a entender a área, entender a dor da área, entender o negócio, às vezes a área começa a abrir também os ouvidos para o que a gente tem para falar. Porque, assim, regra é regra. Então, tem coisas que eu não vou poder... eu preciso furtar, porque... Não existe, não pode furtar, ponto. Mas a área vai estar muito mais atenta a nos ouvir quando a gente também se coloca para ouvir a área. Eu acho que é um bom caminho também. Muito bom. Uma coisa que eu queria acrescentar é que a gente sempre tem aquela frase de que o compliance é a área que sempre fala não, né? E uma coisa que eu bato muito na tecla é que não deveríamos ser a área que sempre fala não, né? Mas a área do que pode ser ainda não. Vamos pensar junto como que a gente vai fazer isso de forma para as duas partes. Porque essa visão da área do negócio, eu acho que no nosso setor a gente é muito abençoado nesse sentido de termos uma mescla, né, de pessoas ali que têm essa pegada que sempre vieram de área de controle e também de área de negócio. Isso faz com que a gente tenha um olhar realmente mais calibrado, mais diferente, com mais empatia para as áreas. Mas isso principalmente faz com que a engrenagem gire. Não adianta a gente travar, não adianta a área de negócio viver a vida louca. A forma como a gente trabalha em parceria é o que faz o negócio girar. Então, ter realmente esse equilíbrio, né? Muito bom, muito bom.
Tem uma pergunta aqui da Tatiana, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês e para todo mundo, né? Qual é a duração prevista de todo jogo? Ah, putz, o jogo vai variar, depende da quantidade de conteúdo, né? Mas assim, normalmente as 4 fases, de vocês, talvez em 20 minutos a pessoa fez, Depende do engajamento, né? depende do Depende da engajamento. vontade da pessoa, assim. A gente teve 2 experiências. No ano passado, a gente conseguiu fazer um game que ele liberava por fase. Então, como era o Compliance Week, durante a semana, né? Segunda-feira liberava uma fase, terça outra, e aí a gente acabou durando a semana toda, todo mundo jogava um pouco todos os dias. Nesse último ano, a gente preferiu liberar todas as fases. Então, teve gente que terminou no primeiro dia. O tempinho que teve ali, eles conseguiram já zerar tudo e já terminaram no primeiro dia, mas teve gente que ia jogando realmente de pouquinho em pouquinho. Como a ideia é que eles usem o tempo livre deles ali para estar jogando mesmo, depende. A gente consegue aplicar tanto num período menor quanto na semana inteira, né? Legal. E ela perguntou como que a gente mapeou os conteúdos, né? Assim, tem vários formatos, mas o principal, a gente pede os temas que querem ser trabalhados. Lógico, como a gente já trabalhou esse jogo várias vezes, a gente tem um arsenal, digamos, de desafios e jogos com diferentes tipos de temas. Aí a gente faz o match com que a empresa, as situações que a empresa quer trabalhar, cria, né, o design, cria o conteúdo junto os dois, né? Acho que esse é o método, mas sempre solicitando também do cliente quais temas querem ser trabalhados, porque no final quem vai produzir o formato do conteúdo somos nós, a inovação, porque a gente sabe como formatar isso em formato de game, né? Mas os temas é o cliente que nos passa. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas e queria que todo mundo colocasse no chat também. É uma pergunta aberta, tá, gente? Hoje, para vocês, qual que é o principal desafio de compliance nas empresas, não só na Autoglass? Como é que vocês enxergam isso? E eu queria que todo mundo colocasse também... Apareceu feminino também. Eu olhei. Tem alguém tá com o microfone aberto aí. Vocês podem colocar também no chat, né? Quais vocês acham que são os principais desafios de compliance para vocês primeiro, meninas, e aí eu vou ver o que aparece aqui no chat hoje. Eu vou responder essa pergunta respondendo a pergunta do Matheus, porque ele perguntou se teve algum desafio com as lideranças das áreas. E aí eu acho que esse é um dos desafios que a gente enfrenta, que é você conscientizar a liderança, claro. Porque se a liderança não abraça a causa, não tem muito o que você fazer, porque, obviamente, a liderança é pelo exemplo. Então, precisa ter exemplo. Então, a liderança ela precisa ir para que os liderados vão. Um exemplo da Amanda, por exemplo, provavelmente foi a liderança dela que foi e carregou ela, porque senão ela nem iria. Então, a gente tem um trabalho muito forte, e aí eu falo, é aquele trabalho preventivo, né, com as lideranças. Então, tá sempre com a liderança ali conversando, a gente preza sempre por apoiar a liderança. Então, hoje a gente tem aqui um bote de liderança. Então, toda vez que alguém se torna líder, ela passa por um treinamento de compliance. E dentro desse treinamento, a gente deixa muito claro que nós somos parceiros, nós estamos aqui para ajudar, conte com a gente. Porque lá na frente, a gente precisa que vocês sejam um exemplo, a gente também precisa que vocês façam esse trabalho com os liderados de vocês. E o que a gente fala muito é assim, ter um liderado em compliance, benefício para você, enquanto liderança. Porque se você tem um liderado que não respeita as regras da empresa, que não respeita as normas da empresa, como é que você vai confiar nessa pessoa? Como é que você vai confiar o trabalho que você entregou a ela para que ela faça essa entrega? Então, se é um colaborador que está em conformidade, que está em compliance, você vai ter benefícios quanto liderança. Mas não dá para você fazer isso se tiver um evento de compliance e você não liberar para o colaborador ir, se tiver um treinamento e você não ajudar a pedir, não orientar que o colaborador faça, se tiver algo em compliance, você não vá, ou que você não tenha atitudes de compliance. Então, assim, não adianta eu ter líder não tem atitude ou de posicionamento de compliance, querer cobrar compliance dos liderados. Então, a gente traz sempre a liderança para esse papel de, olha, nós ajudamos a sua equipe a melhorar, e nós precisamos de você também em relação a isso, ao exemplo. Então, acho que também tem um trabalhinho antes de aculturamento das lideranças, de apoio, de estar de suporte, de estar lado a lado com a liderança, justamente para você ganhar ela quando você precisa dessas situações. Então, a Amanda já presenciou. A gente aqui, às vezes, eu sinto, vou lá na mesa e falo, ei, tudo bem? Já foi no compliance? E não foi por quê? E por que não liberou a equipe? Então, vamos lá agora? Eu vou, converso, não tô nem aí, converso com todo mundo, passa a liderança para almoçar. Ei, tudo bem, na volta você vem, traz sua equipe.
E a gente chama porque tem um relacionamento anterior. Eu posso fazer isso agora. Porque a gente cria um aculturamento anterior, a gente cria um relacionamento anterior que nos permite, nesse momento, chamar, cobrar, tudo, obviamente, num bom relacionamento. Então, acho que é muito dessa cultura mesmo, de você trabalhar esse relacionamento antes. Legal, mas você está falando muito desse eixo de sair da obrigatoriedade para a cultura, né? Essa migração, sair porque tem a parte, né, de obrigatoriedade, mas fazer isso e sair e ir em direção ao aculturamento mesmo, que até colocaram aqui no chat, né, Amanda? Você ia falar algo, desculpa. Na prática, como foi que aconteceu, tá? A gente tem todo um trabalho ali dentro da comunicação interna com o grupo, para todo mundo ficar sabendo o que vai acontecer. Então, assim, a gente tem caixas de e-mail direcionadas para a liderança, explicando como que vai acontecer, tudo isso. Então, a gente já tem esse direcionamento, como a Isa falou, pessoalmente, mas existe uma produção antes para que as pessoas saibam o que vai acontecer, para quando a liderança estiver passando no corredor, ver o colaborador na tela do computador com o jogo aberto, entender o que está acontecendo, né? E ele não vê aquilo como uma perda de tempo, mas sim como agregar valor à cultura em si, né? Aquele colaborador está passando por aquilo, está fazendo aquilo, mas a ideia é que ele seja um colaborador melhor quando isso acabar. Trazer isso de forma muito, muito clara para as lideranças é fundamental, porque é o apoio delas que a gente precisa mesmo. E assim, como a Isa falou, né? Quando a gente tem um relacionamento com as lideranças, perfeito. E isso vai se provando com o tempo, porque uma hora ou outra essas lideranças também vão precisar da gente, e isso vira uma troca. A gente consegue ter realmente, a gente tem esse problema aqui em determinado setor, mas olha só, a gente está com essa ação aqui para conseguir aculturar, para conseguir conscientizar o time, então a gente tem uma troca muito legal, assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, acho que vocês estão tocando um ponto muito importante. Assim, para vocês, o que facilita, né? Que coisas alavancam, facilitam, melhoram o relacionamento de compliance com essa liderança? O que pode ajudar, além daquilo que vocês já trouxeram, né? Quais são os pontos chaves aí na visão de vocês dessa construção, né? Porque vocês estão falando uma coisa para mim que eu acho que é o essencial, né? Você precisa ter esse relacionamento, você precisa engajar. Os líderes são chave, né? Porque eles engajam para cima e para baixo, né? Na questão de liderança. Mas o que no ponto de vista da experiência de vocês, ajuda a construção desse relacionamento, nesse engajamento dos líderes? Na minha experiência, principalmente assim, vindo da área de negócio e entrando no compliance, acho que o ponto-chave assim, que fez a gente mudar e virar uma chavinha foi, na hora de conversar com essa área e impor aquilo que precisa ser feito, tentar resolver a dor deles também. E como eu vinha da área, ficava muito mais fácil, muito mais fluido. Eu falava assim, gente, a gente tem esse problema, que eu sabia que a gente tinha porque eu estava no setor, e a partir dessa solução aqui, a gente vai conseguir reduzir esse risco ou diminuir os prejuízos que a gente pode vir a ter ou já tem. Então, trazer, pensar de como eu posso, é uma frase do grupo, né, da Autoglass, como eu posso ter solução para você? Hoje a gente internaliza muito isso. Então, é realmente pensar que o compliance é a solução para a área, não é a área que vai dizer não é o setor que vai proibir, sim pensar em como a gente consegue ser solução para a área de negócio também. Então, diminuir risco, reduzir prejuízo, e isso traz vantagem. A liderança brilha o olho quando eles começam a ver realmente número que vem entrega nesse sentido. Como que isso muda? Então, eu tenho uma área que ela tem um turnover muito grande, ou uma área que tem situações de denúncia muito, muito recorrentes, quando a gente consegue trazer solução para isso, porque é dor de cabeça para a liderança quando chega uma denúncia de um colaborador dele, é dor de cabeça. Então, quando a gente consegue resolver esse problema para eles acabam confiando mais e se entregando as nossas atividades, as nossas propostas, né? E aí eu vou contar um caso recente que a gente teve. A gente teve alguns relatos no canal de ética mesmo, de colaboradores chateados, assim, né? E aí a gente não está falando de denúncias sérias, mas de reclamações mesmo, de insatisfações, e muitos de uma área. Então, a gente, enquanto área de compliance, foi até o departamento organizacional, DHO, ali, entramos em contato com aquela parte de gestão de pessoas, entendendo ali também as reclamações, que na época era muito essa questão operacional mesmo, meta, aquela trilha de carreira. Então, a gente foi com as pessoas do DHO que tem essas responsabilidades, sentou, como é que está isso?
Quando que isso foi visto a última vez? Porque, às vezes, são metas que foram criadas há 6 anos atrás que não fazem sentido para hoje. Que é uma trilha de carreira que funcionou há 10 anos atrás e que não funciona hoje. Então, e aí? Como é que está agora e tal? Tem como a gente melhorar isso? Tem como a gente buscar algo em mercado que a gente não esteja fazendo, se atualizar com o mercado, algo nesse sentido para a gente melhorar a situação dessas pessoas? Aí, obviamente, que às vezes a gente tem muito casos de canal que é uma pessoa só que faz 15 denúncias. E aí, às vezes, é um motim que nem tem a ver com a área, nem é todo mundo que está satisfeito. Então, a gente, quanto à área de compliance, foi na área, vamos bater um papo com a área aqui, chamamos várias pessoas, e aí, como é que tá? E as pessoas trouxeram as dores, a gente junta com o RH, junta com os responsáveis, e aí, o que a gente dá para a gente fazer? Chama a liderança, e aí, vamos melhorar essa situação? Está tendo muito, o que você vai fazer em relação a isso? Quer nossa ajuda? Então, não é chegar para a área e falar assim, muita denúncia sobre isso, se vira. Não é isso, poxa, enquanto eu compartilho, por que eu não posso ter essa atitude de criar esse comitê, de trazer soluções? Então, foi isso que a gente fez, a gente juntou todo mundo e chegou para a área, e a área trouxe um plano de ação que era muito interessante, de mudança mesmo da trilha, de mudança da visão do colaborador ali, e vai ser implementado agora em outubro. Então, a gente fez parte disso. A gente não foi uma área que chegou lá e falou, olha, resolve esse problema aqui. Não, poxa, deixa eu fazer parte desse problema também. Na verdade, deixa eu fazer parte dessa solução, né? Que bacana, que bacana. Eu vou até, assim, né, agora vou compartilhar até um slide que eu fiz sobre isso daqui, uma tela que é exatamente o que vocês estão falando, né? Isso daqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito interessante, assim, é isso, né? Eu acho que aqui, opa, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, é sair do controle para a corresponsabilidade, né? É sair do controle para a confiança, da obrigação para o compromisso, top-down para a participação, só da fiscalização para a corresponsabilidade. Lógico, essas coisas precisam coexistir, mas ela precisa existir as duas partes também, né? Do treinamento obrigatório para a aprendizagem contínua, da passividade para o protagonismo, né? E aí eu vou fazer um gancho com aquilo que você tinha falado no começo, né? Do jogo presencial. Esse daqui é a versão presencial que acho que vocês nem conhecem, né, meninas, dos vilões, né? Onde você pode trabalhar isso daí, né? Você trabalha exatamente o que vocês estão falando. Você tem a sua empresa foi invadida pelos vilões aqui de compliance, né? À noite, e você joga o dado, vai com a tua equipe até o local, e chegando no local você vai ter um desafio, vai ter uma situação que a tua equipe tem que vencer para tirar esse vilão daqui. Só que o que é legal quando você joga num jogo como esse, que você vai escutar as pessoas, né? Saindo o digital é muito legal, mas o presencial também tem uma força muito grande para uma semana de compliance, ou até para onboarding, né? Você pode jogar e depois que a pessoa tomou a decisão, então, por que vocês pensaram nisso? Que relação vocês fazem com isso? Aí a pessoa começa a falar, poxa, eu também posso pensar como alguém de compliance, né? Eu fiz isso por causa disso, eu penso assim. Quando você abre esse diálogo, né, eu acho que os jogos presenciais são uma grande ferramenta para isso, você começa a ter e somar essa construção que vocês já fazem, né? Que é muito legal, porque construir isso é uma coisa que você tem que fazer aos pouquinhos, né? Que eles falaram, vai lá, constrói ela, se disponibiliza para solucionar junto, traz a solução, agora vai ser implementado. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. E assim, agora perguntando para vocês, né? Que nosso tempo já está quase no fim aqui, gente, meu Deus, passa muito rápido, né? O que vocês veem de futuro, assim, como é que vocês veem o futuro de compliance, né? O que vocês veem? O que está perguntando aqui, Matheus? Vocês têm PJs? Tem um desafio extra com eles por conta da falta de obrigação, coisas da empresa? Está perguntando para vocês sobre pessoas jurídicas, né? Se você tem pessoas jurídicas. Aí tem o pessoal, o Ricardo falando aqui do Toró de Parpite. Aproveito a oportunidade para perguntar, esse é um ponto importante. O pessoal está comentando bastante aqui, mas vou primeiro para responder a pergunta do Matheus, se você tem pessoas jurídicas, depois eu queria que vocês me falassem assim, como é que vocês veem, para onde o compliance está indo, né? Ou para onde ele deveria ir, né, na visão de vocês, para conseguir esses resultados. Sobre a pergunta do Matheus? Isso, do Matheus. Quando você fala de pessoa jurídica, eu estou entendendo que fornecedores, em relação de parceiros, é isso, né, Matheus? Eu entendi que sim. Isso, beleza, aqui.
Temos muitos, né? A gente tem uma rede credenciada aí muito grande, porque então, temos muitos clientes seguradoras grandes, então, Bradesco, Mafre, Allianz. Então, a gente precisa atuar em todo o Brasil e, às vezes, a gente não tem loja própria, então a gente precisa credenciar uma loja para ser a nossa cara. E aí é muito problema, porque essa loja ela precisa ser a nossa cara. E uma das coisas que a Autoglass tem muito forte dentro de todo o marketing e realidade é qualidade. Então, esse cara ele precisa ter qualidade. É igual a Amanda falou, né? Nosso mockup de sendo solução para as pessoas, a gente precisa que a pessoa vá na loja do Toninho e tenha o mesmo tratamento que ela vá na loja da Autoglass. E isso, o que vai nos proporcionar isso? Bom due diligence. Então, esse cara, para ele entrar, ele precisa estar nos parâmetros nossos, ele precisa atender as nossas qualidades, ele precisa ter serviços específicos nossos. Então, ele já passa por um crivo muito grande para ser nosso parceiro. Nós monitoramos ele, então ele não fica abandonado, ele precisa manter essa qualidade. Então, a gente tem esse monitoramento. E é esse aculturamento. Então, a gente treina eles também. Eles têm treinamento para fazer, eles têm pessoas, relacionamento. Eu tenho pessoas hoje que trabalham para ter relacionamento com o credenciado. Então, esse credenciado, ele tem um comercial ali para ele. Então, a gente tem isso justamente para conseguir manter a qualidade da Autoglass em todas as nossas unidades. Então, respondendo, a parte de compliance que eu vejo que tem mais influência é esse due diligence, essa homologação desse fornecedor. Para ele entrar dentro de casa, ele precisa estar bem certinho, e a gente acompanha isso, a gente reomologa ele, a gente fica constantemente avaliando ele, justamente para ele entrar no prumo, vamos dizer assim. E aí, abrindo, talvez até, acho que é interessante, a gente também faz ações específicas para esse fornecedor, para que ele não nos dê problemas em outros sentidos. Então, nossa avaliação por PJ tem uma criticidade específica. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? A nossa loja, o credenciado da nossa loja, o PJ da nossa loja, ele não pode ter um ferro velho, além da loja. Por quê? Nós não queremos passar pela possibilidade desse cara usar uma peça usada nos carros que a gente coloca dentro da loja, dos nossos clientes. Ele não pode ter relação com o corretor de seguros, porque é conflito de interesses. Nós trabalhamos com seguradoras. Então, nós não queremos um corretor de seguro ligando para a gente, falando, eu quero nessa loja, porque ele é dono da loja. Então, a gente cria uma criticidade específica para esse PJ, já considerando também os possíveis riscos que a gente tem futuramente. Então, é muito importante a gente que entre na nossa casa só pessoas que se adequam ao nosso padrão, justamente porque eles levam o nosso nome, a nossa qualidade. Aí a Amanda pode responder a pergunta do futuro. Acho que, em resumo, assim, é muito o que é avaliação de risco e cultura. E essas duas peças são fundamentais para qualquer outro desafio que venha aparecer, porque a todo momento vão aparecer coisas novas. Eu acho que comentaram lá na frente sobre os desafios da IA, né, a questão dos conteúdos ali, a troca de informações, que tem, assim, desafios vão surgir a todo momento, todo novo produto vai vir com um novo desafio, todo novo serviço vai vir com um novo desafio, todo novo fornecedor vai vir com um novo desafio, e a ideia é realmente fazer esse gerenciamento de risco, junto, sempre atrelado com a cultura. O que a gente pensa assim, para o compliance, para o grupo como um todo, é trazer de forma muito clara e assertiva cultura. E não mais como aqueles treinamentos de 2, 3 horas que a gente fazia, que todo mundo assistia no 2x, meu Deus, que saco, tem um treinamento do compliance para fazer. Tentar realmente inovar nesse sentido, né? Sempre pensando, porque quanto mais eu culturo, acho que também falaram aqui nos comentários, né? A maturidade organizacional, quanto mais eu avanço nesse sentido, menor é o meu risco, menos problemas aparecem, menos os desafios vão aparecer, mas esses desafios acabam sendo mais incorporados, né? De forma mais suave. Então, acho que o foco em cultura, o foco em trazer esse colaborador, essa liderança, esses setores, sempre para falar todo mundo a mesma língua, para todo mundo caminhar no mesmo sentido, é a chave para o que a gente pensa assim, de futuro mesmo. Colaborando com a Amanda, eu acho que essa cultura ela vem a partir de a gente, enquanto compliance, mostrar exatamente o que ela falou sobre os riscos que tem, o impacto desses riscos e ser uma área que vai nos ajudar, vai ajudar nesses riscos.
Então, você tem riscos, olha aqui para os seus riscos, eu estou te ajudando a solucionar esses riscos. Você quer algum apoio para solucionar esses riscos? Então, eu acredito que a maioria aqui também deve ter problema de mostrar o compliance para alta gestão, porque muitas das vezes o compliance foi implementado só por causa de uma lei, e aí já vem o meu conselho também. Não deixem que a gente seja só um cumprimento de lei. Não, tem a lei de corrupção, preciso de programa de integridade, então eu preciso ter o compliance. E aí não é isso. Não é porque você precisa por lei. Existe uma necessidade do negócio. E essa é se colocar necessário para o negócio mesmo. Então, eu acho que no futuro, a gente tem a IA, né, que está crescendo, a gente tem as automações, a gente tem as legislações, todas ao nosso favor para mostrar essa necessidade do negócio. Então, eu acho que o compliance do futuro é um compliance que se adequa e aproveita a oportunidade para se vender como necessário para o negócio, não sobre o cumprimento de regra. Então, olha o impacto que você tem, olha os riscos que você tem, e eu estou aqui para te ajudar com esses riscos. Então, a gente passa para o negócio algo mais necessário, mais importante do que só um cumprimento de lei. E não sair desse negócio de, não, eles estão aqui porque tem lei, aí precisa ter compliance. Não, sou necessário para o negócio, porque você tem esse risco e eu consigo te ajudar nisso. Gente, olha, mega rico, né? Uma hora assim, que esse bate-papo voou. Falei para vocês que ia voar, né? Que é rápido, tá? Quero mega agradecer você, Isabela e Amanda, mais uma vez, né? Mando um grande abraço para o Acre, para todas as pessoas ali. Você me fez acreditar mais nisso. E assim, foi muito rico para mim também, né? Essa conversa, essa troca, acho que certamente para todo mundo, o pessoal está elogiando aqui. E para mim a mensagem, uma das mensagens que ficou, acho que essa coisa do futuro é muito importante, e também assim como vocês constroem confiança, né? Como o antídoto, né? Para tudo que são os vilões de compliance é a confiança, né? No fundo, né? Então, eu li recentemente o livro de um pesquisador chamado The Trust Factor, é um neurocientista que fala sobre o fator da confiança nas empresas. Ele estuda durante os 20 últimos anos, ele tira amostra de sangue dos principais executivos das melhores empresas do mundo para ver o nível de ocitocina desses, que é o hormônio da confiança, do bem-estar. Tá aí. Todas as 100 maiores empresas da Bolsa de Valores do mundo hoje têm os níveis altíssimos de ocitocina e confiança nos principais líderes. Tá? Amostra de sangue mesmo, até vou pôr aqui para vocês quiserem ver. E vocês falaram para mim disso, né? Vocês falaram de ocitocina, de confiança, de como construir confiança, de como construir uma cultura de compliance que anda para esse futuro, que tem um monte de desafio, né? Mas nós somos humanos, apesar de tudo, né? Nós somos seres humanos e é isso que faz a coisa funcionar, tá? Mais uma vez, super obrigado, né? Quero agradecer mais uma vez todo mundo e a gente vai fazer algumas compactos desse vídeo, vai mandar para todo mundo, vai mandar apresentação para todo mundo que também participou, tá? E em breve vocês vão ter esses materiais. E bom congresso para vocês, Isabela. Nós criamos uma sala to be underground do Congresso de Compliance, da Expo Compliance hoje. E Amanda, muito obrigado por participar aí também. Alguém levantou a mãozinha? Alguém quer falar alguma coisa? Não, só levantaram a mãozinha, tá? Isaura. Isaura? Nós estou dando parabéns, Tatiana, muito obrigado. Parabéns, pessoal. Bem, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Contem sempre com a gente. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada, Boa Valeu, Expo. tchau. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Você pode parar de gravar.